Meus queridos, eleições chegando, pandemia pedindo para ficar mais um pouquinho na sala, conflito rolando na Ucrânia, a inflação já não estava muito boa e parece que não vai melhorar tão rápido. Título de renda fixa pagando 2 dígitos ao ano. Será que 2022 é o ano de deixar o dinheiro quietinho na renda fixa mesmo, rendendo bem e sem grandes surpresas ali? Vale a pena trocar as nossas ações, fundos imobiliários, por títulos de renda fixa? Será que existem boas oportunidades nessa classe de ativos aí, até para conseguir retornos melhores que na renda variável, inclusive? 2022 é mesmo o ano da renda fixa e ponto final? Essa aqui não dá para responder rápido, mas eu não vou fugir da pergunta não, vou te responder tudo isso aqui e muito mais. E para esse canal crescer mais do que Selic, CDI, Bovespa, inflação, preço da gasolina é meio difícil, mas dá também. Eu só preciso que você dê uma força aí, capriche no like aqui no vídeo se você gostar do conteúdo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? E sim, é verdade que a inflação pressionou as taxas de juros em 2021, deve seguir pressionando em 2022 também, e temos novos ingredientes agora nessa salada de macroeconomia, podemos dizer, que podem apimentar ainda mais esse cenário aqui, pô. E o que pode acontecer? Para controlar a alta de preços que pode avançar ainda mais, dependendo inclusive dos desdobramentos desse conflito que a gente está vendo na Ucrânia, entre outras causas também, os bancos centrais ao redor do mundo, eles podem ser ainda mais firmes nesse ciclo de alta dos juros. No Brasil, a Selic teria que ser elevada para patamares ainda mais altos e por mais tempo também, o que impacta fortemente os ativos de renda fixa e, de forma indireta, a Bolsa de Valores também. No caso dos títulos de renda fixa atrelados à taxa Selic, CDI, até os títulos indexados à inflação, eles podem ficar ainda mais atrativos, principalmente para os investidores mais conservadores e para quem quer simplesmente ali deixar o seu dinheiro rendendo e não está vendo mais muita atratividade em ativos arriscados, sendo que a renda fixa já está conseguindo dar um retorno muito bom. Mas caso a coisa não seja tão feia para o lado da inflação e também caso o ciclo de alta da Selic realmente chegue logo ao fim, dá até para conseguir os famosos ganhos turbinados com títulos pré-fixados do Tesouro Direto. Ah, Badu, que papo é esse de que existe oportunidade nos títulos pré-fixados e de que dá para receber um retorno maior do que o da Bolsa de Valores no Tesouro Direto? Será que isso realmente faz sentido mesmo ou é propaganda enganosa? Bom, a nossa taxa Selic hoje, depois de mais de 4 anos, voltou para casa dos 2 dígitos, atualmente 10,75%, mas vai subir ainda mais antes de baixar novamente. E na renda fixa existe a possibilidade de nós investirmos em títulos pós-fixados, que tem sua rentabilidade nominal definida só no final do período, porque vai depender sempre de algum indexador, que você não consegue saber quanto que ele vai ser, que quase sempre é Selic, IPCA ou CDI. Por isso que você descobre o retorno nominal no momento do resgate. Mas existe também a opção de você comprar títulos pré-fixados, nos quais o investidor já sabe antecipadamente, obviamente, qual que vai ser o seu retorno nominal, que é pré-fixado, caso ele carregue até o vencimento, mas o retorno real não dá para saber, pois só vai ser possível calculá-lo depois, sabendo qual terá sido a inflação acumulada no momento do resgate ali nesse período. Hoje é possível encontrar investimentos em renda fixa pagando IPCA mais 6,5%, CDB para resgatar em 2023, CDB também pagando IPCA mais 6,77% para 2027. Então, fuçando aqui, eu achei até uma debênture isenta de imposto de renda, pagando IPCA mais 7,7% ao ano, que é um retorno real já considerado muito interessante. Muita gente já se dá por satisfeita com retornos reais nesse patamar. Por outro lado, o cenário ele também começa a ficar positivo para quem quer obter os ganhos turbinados na renda fixa que eu falei, investindo em títulos pré-fixados, nesse caso, títulos do Tesouro Direto, para resgatar antes do vencimento, coisa que é possível por conta da marcação a mercado, calma que eu vou explicar, e por causa da liquidez dos títulos do Tesouro. Primeiro eu vou te explicar sobre como isso pode ser possível e depois eu falo sobre os riscos, dou a minha opinião também, se vale a pena ou não, se é melhor que as ações ou se é conversa fiada, se vale a pena mesmo vender ativos de renda variável agora para acreditar ali, obter ganho alto e retorno fixo garantido na renda fixa, ou será também que a história não é bem assim? O negócio é o seguinte, presta atenção aqui agora, que agora o negócio vai ficar bem fácil para você entender. Se você ainda não manja isso daqui de verdade,
você vai entender de uma vez por todas. Se liga, né? Com uma aproximação do fim do ciclo de alta da Selic, como eu falei, com cortes que podem começar já no final desse ano ou a partir do começo do ano que vem, o que acontece com os títulos pré-fixados nesse cenário? Ao investir no tesouro pré-fixado, o investidor ele trava a remuneração que ele vai receber carregando até o vencimento. Na verdade, essa remuneração ele é obtida porque o investidor, ao comprar um título pré-fixado do Tesouro, ele compra com desconto em relação ao valor de face desse título no vencimento, que é de R$1.000. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o que acontece? O Tesouro pré-fixado para janeiro de 2025 está oferecendo uma rentabilidade de 11,48% ao ano. Mas, como no vencimento ele vai valer R$1.000, o investidor paga hoje R$ 734,97 pelo título. O pré-fixado para 2029 está pagando 11,59% ao ano. Esse preço do título e, consequentemente, a taxa de retorno, eles variam de acordo com as expectativas do mercado ali com relação à variação das taxas de juros. E apesar de você ter esse retorno nominal garantido, caso você carregue os títulos até o vencimento, é possível conseguir retornos bem maiores vendendo esses títulos de forma antecipada, coisa que é possível no Tesouro Direto pré-fixado, porque quando a taxa sobe, o preço cai, e quando a taxa cai, o preço sobe, entendeu? Eu vou te explicar ainda mais a fundo, né? E conforme os juros básicos da economia estão chegando mais perto do seu ponto mais alto, a taxa Selic, investir em pré-fixados agora permitiria obter um retorno maior caso no ano que vem a remuneração desses títulos caia mais do que esperado, dependendo dos cortes que vão acontecer na taxa Selic. E por que isso acontece? Porque lembra que eu falei que o retorno é conseguido porque o investidor compra um título com desconto em relação ao valor de face, que é R$1.000? E lembra que eu falei também que quando a taxa sobe, o preço cai, quando a taxa cai, o preço sobe? Então, basicamente é isso. Como há uma tendência de que a taxa básica de juros recue no ano que vem, o preço dos títulos pré-fixados vai subir, caso isso aconteça, E caso isso aconteça, quem comprar esses títulos nesse momento atual agora por um preço mais barato vai poder vender mais caro lá na frente, mesmo antes do vencimento, porque quando a taxa cair, o preço vai subir, e com isso o investidor pode obter uma taxa de retorno ao ano proporcional maior que esses 11,4%, 11,5% ao ano de hoje. É bem maior, na verdade, Quem acerta a mão nesses movimentos de baixa da Selic consegue obter retornos muito maiores que a média do mercado de ações, por exemplo, para você ter uma ideia, e bem maiores do que conseguiria também carregando esses títulos até o vencimento. Por isso que muitos chamam isso daqui de ganhos turbinados. É fácil perceber o efeito da marcação a mercado olhando para o preço dos títulos em 2021. Tesouro pré-fixado para 2026 caiu muito de preço, o que fez com que a taxa aumentasse, coisa que aconteceu porque a Selic estava subindo muito nesse período. Quem comprou esse título no começo do ano passado, pensando em resgatar ele no mesmo ano ali, no final do ano, ou por falta de conhecimento básico mesmo, ou porque estava meio doido no momento, caso ele tenha comprado em janeiro, por exemplo, e vendido ali em novembro, dezembro, no final do ano, ele foi um baita de um prejuízo. Mas o momento agora ele pode ser realmente o oposto, pode ser muito diferente. Será que é hora de ganhar mais com essas possíveis quedas da Selic, especular no Tesouro Direto? Apesar de todos os riscos, meus queridos, e de eu particularmente não ser muito fã de pré-fixados e de especulação com marcação a mercado também, faz muito mais sentido executar essa estratégia agora do que fazia no começo de 2021, por exemplo, quando era nítido que os juros iam aumentar. Agora, com o ciclo da Selic mais próximo do fim, muitos especialistas eles já começam a ver mais sentido nos títulos pré-fixados, como se fosse uma jogada tática, sabe? Um movimento tático, alocação tática, para quem tem perfil e para quem está disposto a correr esse risco também de olho na possibilidade de obter retornos bem mais elevados. Então, no primeiro momento, você pode pensar o seguinte: poxa, Badu, mas a inflação está alta ainda, a Selic subiu, mas não conseguiu resolver nada, vai ter que subir mais e caso isso ocorra, o preço do título ele não tende a continuar caindo? Bom, se você pensou isso, primeiro, parabéns, você entendeu qual que é a lógica da coisa aqui e que não se pode brincar com a marcação a mercado também. Mas vale lembrar que os efeitos da política monetária na inflação eles são defasados. O Banco Central ele não pilota um carro de Fórmula 1 que basta pisar ali que já está a 300 por hora e que tem um freio para parar essa máquina toda muito rápido. Muito pelo contrário, principalmente o Banco Central do Brasil. Os efeitos
das elevações mais recentes na taxa Selic, nos últimos 45, 90 dias, talvez nem ainda começaram a ser sentidos ali no IPCA. Então pode ser que por conta desse efeito defasado, o Banco Central ele já encerre o ciclo de alta da Selic em 2022, no final do ano ou no comecinho do ano que vem. A expectativa é de que a Selic finalize o ciclo ali por volta de 12,5%, 13% ao ano e depois comece a baixar. E nesse caso, o investidor pode ganhar sim muito dinheiro nos pré-fixados utilizando essa estratégia e se beneficiando da marcação a mercado, como eu falei. Eu estou falando de retornos bem superiores a esses 11,5% ao ano aí que hoje os títulos oferecem para quem carregar até o vencimento. Claro que não dá para saber e ter certeza com relação ao futuro, pô. A inflação ela pode seguir pressionada sim e o Banco Central pode seguir com o ciclo de alta da Selic de forma mais elevada e também mais prolongada. Então apostar em pré-fixados para ganhar com marcação a mercado é uma estratégia que envolve inúmeras premissas, pô. E existem riscos de que as coisas aconteçam de forma diferente da esperada pelo investidor. Muitas incertezas podem ditar o rumo da Selic no curto prazo. O risco fiscal pode aumentar com a aproximação das eleições também. Nunca se sabe, tem um risco de uma política fiscal mais populista no curto prazo por parte do governo atual, também visando um desempenho mais popular nas eleições. Tudo isso é possível. A elevação de juros nos Estados Unidos também é um risco, pô. Uma alta na taxa de juros imposta pelo Banco Central americano pode impactar muito a curva de juros aqui no Brasil. Isso acontece porque taxas mais altas nos Estados Unidos tornam a renda fixa soberana americana mais atrativa. Com isso, ativos de países emergentes acabam perdendo a atratividade. Imagina que do nada a Honda abaixa o preço do Honda Civic top de linha para 80 mil reais. Não sei quanto que custa um Civic 0 km hoje, mas deve ser muito mais. Se a Honda fizer isso, o cara que está lá dentro da Volkswagen prestes a comprar um Golzinho por 80 mil reais, ele vai sair correndo da concessionária, rindo da cara do vendedor que queria vender para ele um Golzinho pelos mesmos 80 mil reais do Civic. A não ser que o vendedor fale para ele: opa, meu amigo, tá bom, beleza, tudo certo, falei com o chefe aqui e dá para fazer por 50 mil agora. É claro que se a Honda estiver queimando muito a sua margem ali para conseguir manter esse preço, ela não vai conseguir passar muito tempo vendendo o Civic tão barato, entendeu? E a mesma coisa acontece na economia, pô. Os governos não podem manter as taxas de juros de forma artificial, não por muito tempo, porque isso vai prejudicar outros pontos também. E entre esses pontos a gente pode dar muito destaque aqui para inflação e taxa de câmbio. Isso a coisa fica feia no país também, não dá para subir a taxa de juros até o céu. Precisa ver a capacidade que o tomador tem de pagar suas dívidas, que nesse caso é a capacidade do governo de honrar suas dívidas. Então, se o governo ele começa a gastar demais sem nenhuma responsabilidade, os investidores eles também começam a exigir mais juros para emprestar para o governo. E com a dívida mais cara, a capacidade do governo de honrar essa dívida ela vai sendo impactada também, é uma bola de neve. Além disso, tem o risco de choque de oferta das commodities também seguir pressionando a inflação. Petróleo, o Brasil até poderia não sofrer tanto com um pequeno salto dos juros nos Estados Unidos. Mas a crise causada por conta desse conflito ali, Rússia e Ucrânia, pode fazer muita coisa ficar mais cara, pô. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, dos maiores fornecedores da Europa. Grande parte do seu gás ali vai para os países europeus, como a Alemanha, por exemplo. Então, a energia e combustível ali causam um aumento na inflação se eles sobem, porque o preço de quase tudo sobe junto. E o nível de juros esperado ele é bastante sensível a vários fatores também que são impossíveis da gente controlar e prever. Por isso, o investidor mais conservador e menos experiente ele deve manter a maior parte da sua alocação nos títulos pós-fixados, atrelados à Selic, inflação, CDI, IPCA, que também já oferecem um retorno legal sem o risco da marcação a mercado. E com relação a vender as ações e investir tudo em renda fixa, eu acho isso completamente desaconselhável para quem tem um horizonte de longo prazo a seu favor. A não ser que o investidor não esteja conseguindo nem dormir por conta da volatilidade, aí o erro foi colocar na carteira realmente os ativos que não condiziam com o perfil de investidor. Fora isso, pegando as últimas eleições, inclusive, em quase todas o investidor que optou por reduzir o risco da carteira nesse ano, se desfazendo de ativos de risco em ano de eleição, fez um mau negócio. Quando a bolsa está barata, ou a gente compra ou não faz
nada. E a estratégia de vender barato e esperar o cenário ficar mais otimista para recomprar novamente, isso é balela, tá? É muito difícil fazer isso aqui. Quem fizer isso vai vender barato e comprar caro provavelmente depois. Então, dá para ter um retorno legal na renda fixa? Dá. Ela tem o seu papel na alocação de ativos também, reduz o risco, permite que a gente aproveite oportunidades em momentos específicos e consiga rentabilizar também em momentos de alta dos juros, isso é verdade. Também dá para ganhar dinheiro com ações, dá para ganhar fundos imobiliários, criptomoedas, etc. Tudo isso. Mas o mais importante é montar uma alocação bem definida, pô. E não apostar em uma única classe de ativo. Né? Diversificar a carteira entre todas as classes ali é importante e dependendo do momento você vai comprar o que está mais interessante para você e reajustar a sua alocação dependendo em alguns momentos, vendendo o que subiu muito para manter o seu balanceamento. Eu, particularmente, não gosto de título pré-fixado, eu acho mais interessante os pós-fixados, né, porque permitem exposição aos juros mais altos também e são menos arriscados, né? Porque eu acho que no longo prazo, meus queridos amigos, né, estar exposto a riscos em renda variável, em ações, por exemplo, fundos imobiliários, etc., proporciona um retorno maior, né, que o investidor vai conseguir, né, fazendo esses movimentos táticos na renda fixa ali, que a gente acabou de ver que não é tão fixa assim em alguns momentos. Pode variar e muito, inclusive. Além disso, né, não dá para esquecer dos impostos. A comparação deve ser sempre feita de forma líquida, né, e pela lógica dos juros compostos, quanto mais tempo você permanece no ativo sem realizar o lucro, quanto mais tempo você deixa, mais você potencializa o efeito dos juros compostos. E a classe de ativos que mais remunera em longos períodos é a renda variável. Por isso, de forma alguma eu venderia as minhas ações, né, só porque a renda fixa parece mais atrativa no curto prazo. Até porque quando a renda fixa perder um pouco a sua atratividade, o investidor que tiver feito isso e quiser recomprar as ações novamente, né, que ele vendeu barato, vai ter que pagar mais caro, porque o mercado ele não é bobo, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro nos investimentos, mas a fórmula mágica para perder é comprar caro e vender barato. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo. Tamo junto, valeu!